Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal de resumo e resenhas mais completo do YouTube. Resumix, aqui você encontra os mais variados títulos de livros, dos mais vendidos aos mais impactantes para seu desenvolvimento. Agora estamos trazendo mais uma nova série de audios para um maior aprendizado. Será a série Você Sabe o que é? Ótimos estudos, grato por ter você aqui. O primeiro vídeo é sobre o que precatórios. Você sabe o que é precatórios? Os precatórios são instrumentos utilizados pelo Judiciário para requisitar do poder público o pagamento de dívidas decorrentes de processo judicial transitado em julgado. Depois que a Justiça der ganho de causa definitivo ao cidadão condenando o ente federativo a indenizá-lo, o juiz expede um documento, nos moldes de ofício, endereçado ao presidente do TJDFT, a quem cabe, por força constitucional, adotar as providências necessárias para que o pagamento se concretize. Após o recebimento do pedido, o presidente do TJDFT autoriza o início do processo de precatório, que é formado a partir de informações prestadas pela vara, e que passa a ter andamento na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, unidade vinculada à presidência. A requisição é materializada em documento encaminhado pelo presidente do tribunal, ao ente público devedor, que deve incluir o valor devido em seu orçamento e realizar o repasse de recursos para pagamento. As contas em que são depositados os recursos destinados ao pagamento de precatórios são administradas pelo tribunal, que realiza o pagamento aos credores segundo uma lista cronológica organizada de acordo com a data de apresentação do precatório, uma espécie de fila organizada. Veja mais esclarecimento sobre o tema aqui. Requisição de pequeno valor. Da mesma forma que o precatório, a chamada requisição de pequeno valor ou RPV é uma modalidade de requisição judicial de pagamento para montantes considerados como de pequeno valor. Também depende de trânsito em julgado em ação contra a Fazenda Pública. O artigo 87, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabeleceu que, enquanto os entes federativos não editarem lei regulamentando o valor para RPV, no âmbito da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, é considerado pequeno valor o equivalente a 40 salários mínimos, e para os municípios, 30 salários mínimos. No caso do Distrito Federal, a Lei Distrital 3624/2005 fixou em 10 salários mínimos o patamar máximo da requisição de pequeno valor, por autor. Acima dessa quantia, o pagamento será feito mediante precatório. Cabe ressaltar que a Lei 102/29/2001, que instituiu os juizados especiais cíveis e criminais no âmbito da Justiça Federal, estabeleceu que na Justiça Federal é considerado como pequeno valor o equivalente a 60 salários mínimos. Veja o que diz a Lei. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 100. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Redação dada pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. Vide Emenda Constitucional número 62, de 2009, vide ADIM 4425. Primeiros débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no segundo deste artigo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. Segundo os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no terceiro deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de
A apresentação do precatório. Redação dada pela Emenda Constitucional número 94, de 2016. Terceiro disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Redação dada pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. Quarto, para os fins do disposto no terceiro, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Redação dada pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. Quinto, é obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Redação dada pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. Sexto, as dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Redação dada pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. Sétimo, presidente do tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade e responderá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça. Incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. Oitavo, é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o terceiro deste artigo. Incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. Está gostando do aprendizado? Então não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este, compartilhe com mais pessoas este conteúdo. Nono, no momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela fazenda pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. Incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. Vide a DIN 4.425. 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para a resposta em até 30 dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no nono, para os fins nele previstos. Incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. Vide a DIN 4.425. 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade federativa devedora, a entrega de créditos imprecatórios para a compra de imóveis públicos do respectivo ente federado. Incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. 12. A partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. Vide a DIN 4.425. 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos imprecatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário disposto nos segundo e terceiro.
incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora. Incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. Incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir débitos, oriundos de precatórios, de Estados, Distrito Federal e municípios, refinanciando-os diretamente. Incluído pela Emenda Constitucional número 62, de 2009. 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aferirão mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor. Incluído pela Emenda Constitucional número 94, de 2016. 18. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata o 17, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do 1º do artigo 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os 11 meses precedentes, excluídas as duplicidades, e deduzidas, incluído pela Emenda Constitucional número 94, de 2016. E, na União, as parcelas entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios por determinação constitucional, incluído pela Emenda Constitucional número 94, de 2016. Segunda, nos Estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional, incluído pela Emenda Constitucional número 94, de 2016. Terceira, na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos municípios, a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no 9º do artigo 201 da Constituição Federal. Incluído pela Emenda Constitucional número 94, de 2016. 19. Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em precatórios e obrigações de pequeno valor, em período de 12 meses, ultrapasse a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 5 anos imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, excetuada dos limites de endividamento de que tratam os incisos 6 e 7 do artigo 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista no inciso 4º do artigo 167 da Constituição Federal. Incluído pela Emenda Constitucional número 94, de 2016. 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% do montante dos precatórios apresentados nos termos do 5º deste artigo, 15% do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos 5 exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos diretos, perante juízos auxiliares de conciliação de precatórios, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. Incluído pela Emenda Constitucional número 94, de 2016. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Art. 87. Para efeito do que dispõe o 3º do artigo 100 da Constituição Federal e o artigo 78 deste ato, das disposições constitucionais transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no 4º do artigo 100 da Constituição Federal,
Os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a e incluído pela Emenda Constitucional número 37, de 2002, e 40 salários mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, incluído pela Emenda Constitucional número 37, de 2002. Segunda, 30 salários mínimos, perante a Fazenda dos Municípios, incluído pela Emenda Constitucional número 37, de 2002. Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no terceiro do artigo 100. Incluído pela Emenda Constitucional número 37, de 2002. Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001. Art. 3º compete ao Juizado Especial Federal Civil processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de 60 dias, contados da entrega da requisição, por ordem do juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. Primeiro, para os efeitos do terceiro do artigo 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta lei para a competência do Juizado Especial Federal Civil, artigo 3º, caput. Segundo, desatendida a requisição judicial, o juiz determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão. Terceiro, são vedados o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no primeiro deste artigo, e, em parte, mediante expedição do precatório, e a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago. Quarto, se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no primeiro, o pagamento far-se-á, sempre, por meio do precatório, sendo facultado à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma lá prevista. Lei Distrital 3624/2005. Art. 1º, para os efeitos do disposto no terceiro, do artigo 100, da Constituição Federal, serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 10 salários mínimos, por autor. Fonte do conteúdo: Copyright Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a TJDFT.